A paz do Senhor, queridos irmãos, glórias a Deus. A palavra que eu trago hoje se encontra no Salmo de número 102, que é um salmo que fala sobre a oração do aflito. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos aflitos, angustiados, desesperados, e muitas vezes nós procuramos a ajuda do homem, só que o homem não pode resolver. Só quem pode resolver é o Espírito Santo de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele nos ajuda e Ele nos conforta. É o que diz o Salmo 102, que diz assim, ó: Senhor, ouve a minha oração e chega a Ti o meu clamor. Veja que o salmista aqui, ele estava tão aflito, que ele estava achando que Deus não estava ouvindo a oração dele. Por isso que ele fala: Senhor, ouve a minha oração e chega a Ti o meu clamor. E quantas vezes, irmãos, nós oramos, nós clamamos, e muitas vezes o que nós respondemos, aliás, muitas vezes o que nós ouvimos é o silêncio de Deus. Não tem respostas. E muitas vezes nós ficamos aflitos, angustiados, mas nós precisamos crer no poder de Deus sobre a nossa vida. Deus, queridos irmãos, Ele sabe da tua aflição, Ele conhece a dor do seu coração, e creia que as suas orações estão sendo ouvidas, que as suas orações vão ser respondidas. Por isso que nós precisamos estar sempre em oração. O apóstolo Paulo fala que orai sem cessar. É você todos os dias, você fazer uma oração ao Senhor, você buscar a presença do Senhor, porque ele fala aqui, ó: Senhor, ouve a minha oração, Deus está ouvindo a tua oração, e chegue a Ti o meu clamor, ó, Ele está ouvindo o teu clamor. Aí ele começa a falar, ó: não me escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar e ouve-me depressa. Deus não está escondendo o rosto de você, não. Deus não, a palavra de Deus fala que a mão dele não está encolhida para que não possa ajudar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus está ouvindo a tua oração, Deus está ouvindo o teu clamor, basta você crer. Continue, porque você vai receber a resposta logo, logo daquilo que você está precisando, que você está pedindo a Deus. Aí ele fala aqui no versículo 3, ó: porque os meus dias se consomem como a fumaça e os meus ossos ardem como lenha. Veja que a aflição estava tão grande, tão desesperada. Por quê? Porque ele não havia ainda uma resposta de Deus. Não tinha uma resposta para que ele pudesse crer na sua oração. E Deus, irmãos, Ele dá a resposta sim. E ele continua falando, ele continua dizendo, veja no versículo 4, ele diz que o coração dele está ferido e seco como a erva, pelo que até esquece de comer o seu pão. A aflição estava tão grande que ele não sentia fome. E muitas vezes é assim, irmãos, quando nós estamos numa luta, numa tempestade grande, quando nós estamos numa adversidade grande, nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos nos alimentar direito. O salmista estava assim. E talvez você se encontre assim. Mas eu quero dizer, calma, continue. Deus está ouvindo a tua oração. E veja no versículo 5 ele fala, ó: já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemer doloroso. Ele estava raquítico, ele estava magro. De quê? De tanta angústia que ele estava passando. E veja no versículo 7, ele fala aqui, ó, no versículo 6, ele é semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Ele se sentia tão só, tão amargurado. A mesma coisa acontece em muitas pessoas que estão angustiadas, aflitas, ela se sente só, ela não quer comer, ela não quer dormir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, calma. Calma que Deus está ouvindo a tua oração, o teu clamor. E ele continua aqui, ó, no versículo 7, ó: eu velo, eu sou como o pardal solitário no telhado. E é verdade, né? Você já viu o pardal acompanhado? Não, ele está sempre só, se alimentando. Talvez você se encontre assim, achando que está só, que isso é mentira do diabo. Você não está só não, o Senhor está contigo nessa luta, o Senhor está contigo nessa tua aflição e Deus vai te dar a vitória. E fala no versículo 8, ó: os meus inimigos me afrontam todo dia
E os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Olha o 9, ó. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrima a minha bebida. Olha só, que angústia ele estava passando, que aflição esse homem estava passando. Mas isso aí nós vemos que tudo isso muitas vezes acontece na vida, que muitas vezes a ajuda do homem não resolve, que muitas vezes as condições financeiras não resolvem, que muitas vezes nós precisamos realmente aclamar, jejuar, buscar a presença do Senhor para que Deus possa dar a vitória. E no versículo 10 ele fala aqui, ó, por causa da tua ira e de tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Olha só, ele falando que por causa de Deus, a ira dele, talvez ele cometeu alguma coisa e Deus encerrou o silêncio. Talvez você está passando por uma luta, uma adversidade de algo que aconteceu, de um pecado que você fez e muitas vezes você ainda não pediu perdão. Começa a pedir perdão a Deus, começa a pedir perdão ao Senhor e você vai ver que Ele vai mudar a tua história e vai te dar a vitória. E no versículo 11 ele fala assim, ó, os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre e a tua memória de geração em geração. Ele já começa a engrandecer a Deus. Ele fala, mas tu, Senhor, permanecerá para sempre. Isso é, Deus permanece para sempre, irmãos. Não adianta você murmurar, não adianta você reclamar. Você tem que crer que Deus está ouvindo a sua oração e que Ele vai responder a sua oração. E no versículo 13 ele fala assim, ó, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela e o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras e se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Quando o Senhor edificar em Sião e a sua glória se manifestar. Atende a oração do desesperado e não despreza a sua oração. Aqui no versículo 17 ele já está falando que Deus já ouve a oração do desesperado e atende o clamor do que está aflito. Creia, meu querido, creia, minha querida, Deus está ouvindo a sua oração. Basta você continuar orando que Deus vai trazer a resposta para você naquilo que você está precisando, naquilo que muitas vezes está angustiando a sua vida. Então não pare de orar. Ore, busque e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer pela tua palavra e que nós possamos continuar nas nossas orações, buscando a tua presença, buscando a tua face, porque tu és o nosso Deus, é o Deus que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que o Senhor vai de encontro aos teus filhos agora, nesse exato momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero abençoar todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você gostou, me ajude, compartilhe essa mensagem, mande para alguém que esteja aflito, porque Deus está ouvindo a sua oração. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus.